Imagine só, você está acampando no meio do nada. E de repente, uma figura imponente surge entre as árvores, imparável, imortal e assustadoramente silenciosa. Sim, estou falando de Jason Voorhees, da franquia Sexta-feira 13. Mas aqui vai a pergunta que não quer calar. Será que um ser humano de verdade poderia desenvolver as mesmas habilidades que fazem de Jason um pesadelo vivo? Hoje vamos mergulhar nessa discussão insana, analisando a ciência, os mitos e o impossível por trás desse ícone do terror. Preparados para essa jornada de arrepiar? Jason Voorhees entrou em cena pela primeira vez em Sexta-feira 13 como o vingativo filho de Pamela Voorhees, uma cozinheira de acampamento. Ele tem uma história trágica. Sofria de hidrocefalia, foi dado como afogado na infância e carrega uma devoção doentia à mãe. A cada novo filme, Jason mostra uma força sobre-humana, uma resistência impressionante e, eventualmente, características praticamente imortais. Em Jason Vive, parte 6, por exemplo, ele é ressuscitado por um raio. Já em Jason Vai para o Inferno, descobrimos que seu coração demoníaco pode possuir outras pessoas. Mesmo assim, antes de mergulharmos no lado sobrenatural, vamos começar falando sobre a resistência desse cara, porque honestamente, quem mais sai andando depois de levar um machado na cabeça? Nos filmes, Jason é atingido por golpes de faca, machado, bala, lança. A lista é enorme. Um exemplo marcante acontece em Sexta-feira 13, parte 3, quando ele leva uma machadada no crânio e, mesmo assim, levanta como se fosse apenas um arranhão, mas na vida real, as coisas seriam bem diferentes. Para começar, imagine a recuperação de alguém que leva uma facada profunda no ombro. Se o ferimento não atingisse artérias ou ossos, seriam de 2 a 6 semanas para cicatrizar. Entretanto, se perfurasse um órgão interno, o tempo de recuperação se estenderia por meses, exigindo várias cirurgias. Consideremos também o caso de um tiro no tórax ou abdômen. Seriam necessárias de 1 a 3 intervenções cirúrgicas para reparar danos em órgãos vitais, com semanas na UTI e mais alguns meses de reabilitação. Agora pense no trauma de uma machadada ou golpe contundente na cabeça. Traumatismos cranianos podem deixar sequelas neurológicas graves e, mesmo nos casos de sobrevivência, a recuperação pode levar de 6 meses a anos, incluindo tratamentos médicos, fisioterapia e, às vezes, até a implantação de próteses de crânio. Jason, por outro lado, aparentemente ignora tudo isso e simplesmente se levanta e vai embora. Para que um ser humano sequer se aproximasse desse nível de resiliência, seria necessária uma densidade óssea maior que a do titânio, além de um sistema de regeneração celular acelerada, praticamente igual ao do Wolverine. Ainda assim, o risco de morte por hemorragia interna seria imenso. Há relatos reais de pessoas que sobreviveram a ferimentos tidos como fatais, inclusive tiros na cabeça, mas invariavelmente exigiram tratamento médico extenso. No caso de Jason, sua fisiologia desafia completamente as leis da medicina. Em cenas clássicas, Jason rasga portas, levanta corpos como se fossem sacos de batata e, em algumas ocasiões, chega a atravessar paredes. No mundo real, podemos comparar esse tipo de façanha com aquilo que um adulto bem condicionado consegue fazer. Um homem treinado, por exemplo, é capaz de levantar algo em torno de 100 a 140 quilos no supino, enquanto o recorde mundial de levantamento terra ultrapassa 500 quilos. Mas isso requer anos de treinamento, estrutura corporal muito específica e toda uma preparação de elite. Jason, em Jason Vive, arranca uma porta de madeira maciça. Algumas portas de cabana podem pesar mais de 50 quilos, mas o problema maior nem é o peso, é a força explosiva para romper as dobradiças e o batente presos à estrutura. Em outra cena, ele ergue pessoas adultas com uma só mão, o que implica não apenas uma força de pegada descomunal, mas também uma estabilidade no tronco e nos membros inferiores praticamente sobre-humana. Para chegar
nesse nível, poderíamos recorrer a exoesqueletos militares, que permitem carregar pesos extras de 40 a 50 quilos, mas ainda assim seria impossível replicar as façanhas de Jason de atravessar paredes ou arremessar corpos sem esforço. Nossos ossos e tendões, afinal, não aguentariam o tranco de tamanha energia. Correr do Jason raramente funciona nos filmes. Ele parece se mover lentamente, mas está sempre um passo à frente. É quase como se tivesse um poder de teleporte lento. Para contextualizar, sabemos que a velocidade máxima de um ser humano, recorde de Usain Bolt, é cerca de 44,7 km por hora, mantida por apenas alguns segundos, enquanto a maioria dos adultos corre, no máximo, a uns 10 a 15 km por hora em curtas distâncias. Se analisarmos as aparições do Jason, é como se ele se deslocasse, sem se cansar, a velocidades superiores a 20 km por hora, independentemente do terreno acidentado, lama, árvores e outros obstáculos. Algumas teorias de fãs dizem que ele conhece cada atalho do acampamento de Kor, enquanto outras apostam em um fator sobrenatural que justifica aparecer sempre na frente da vítima. Na prática, nenhum humano comum conseguiria manter esse ritmo por muito tempo, especialmente em um terreno tão irregular. Mesmo maratonistas de elite lidam com fadiga, risco de lesões e precisam de hidratação. Jason, porém, caminha incansavelmente como se nada pudesse detê-lo, surgindo onde bem entende. Diante de tanta brutalidade e resistência, fica claro que Jason não é apenas um cara muito forte. Em Jason Vai para o Inferno, seu coração demoníaco pode possuir outras pessoas, o que escancara de vez o componente sobrenatural. Porém, será que existem relatos na vida real que lembrem, ainda que vagamente, essa capacidade de sobreviver a tudo? Alguns exemplos surgem quando falamos de pessoas impossíveis de matar. Grigori Rasputin, místico russo do início do século XX, teria sobrevivido a envenenamentos, tiros e até afogamento antes de finalmente ser dado como morto, embora haja controvérsias históricas sobre o que é verdade ou mito. Outro exemplo é Michael Malloy, o irlandês dos anos 1930, conhecido como o homem que não conseguia morrer, pois sobreviveu a repetidas tentativas de assassinato envolvendo envenenamento, atropelamento e exposição a frio extremo. Nenhum desses casos, no entanto, chega perto de um coração maldito que pula entre corpos alheios, como o de Jason. Existem, é claro, culturas que acreditam em corações amaldiçoados, demônios e espíritos que controlam pessoas, mas não há qualquer comprovação científica de corações capazes de se mover de um hospedeiro para outro. Estudos sobre transplante de memória celular até sugerem que pacientes de transplante de órgãos podem apresentar mudanças de comportamento. Mas isso não se compara à possessão demoníaca dos filmes. Em termos de milagres médicos, há pessoas que retornam da morte após paradas cardíacas, graças a manobras de reanimação, e soldados extraordinários, como Adrian Carton, de Weird, que sobreviveu a inúmeros ferimentos de bala e até quedas de avião. Só que no fim das contas, todos esses exemplos têm limitações e, em algum momento, a pessoa paga o preço físico de tantos traumas. Jason, por sua vez, volta repetidas vezes, como se fosse abastecido por algo muito além da compreensão humana. Então será que dá para virar o Jason Voorhees na vida real? Muito provavelmente não, a menos que você tenha acesso a uma combinação insana de engenharia genética, exoesqueletos de última geração e um pacto sobrenatural que o ressuscite todas as vezes que você cair. É essa mistura de força sobre-humana, resistência absurda e elementos místicos que faz de Jason um personagem tão inesquecível e aterrorizante no cinema. E você, o que acha mais impressionante? A capacidade de regeneração, a força bruta ou a habilidade de surgir em qualquer lugar sem aviso? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e se for acampar, escolha bem o lugar.
principalmente se for em uma sexta-feira 13.